eu fico blá, 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 É blá, verdade. blá, blá, E eu blá. desesperado pra você. Um beijo, tchau. Tudo bem com vocês em casa? Assunto polêmico Boa hoje, tarde, hein? Boa sim, tarde. sim. Né? Demais. E a gente quer muito que vocês participem, mas sem citar o nome. É... Porque a gente sabe que às vezes está ainda correndo na justiça. Sim. Então, se você for falar do seu ex ou da sua ex, não coloca o nome, por favor, senão a gente vai ter que ficar tirando. Em produção, atenção. Ou também, com se isso. for uma coisa bem resolvida na sua família, vocês se divorciaram, conhece alguém que passou por algum problema, que tem alguma dúvida em relação a isso, manda aqui pra gente, conta o seu relato. Claro que a gente quer a sua companhia sempre, né? Todo dia no programa a gente quer a companhia de vocês. Então, aproveita o nosso assunto de hoje, que é um assunto que atinge todo mundo, e manda pra gente sua participação contando como é que foi aí na casa de vocês. Claro que além desse assunto, tem notícia e informação para você. O Falando Nisso tá no ar. Número de contratos pré-casamento cresce. O tema tem sido tratado com mais naturalidade, principalmente entre os casais mais jovens. Adultos de até 45 anos de idade são mais adeptos da ideia de que o combinado não sai caro, também no amor. No estúdio, vamos entender os tipos de guarda dos filhos e como cada uma deve funcionar. Tem fofoca e notícia direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 31 de março. O Falando Nisso começou. E claro que tem uma mensagem, pode até um pouco ter a ver com o assunto de hoje. Mas não é sobre relacionamento só marido e mulher, relacionamento conjugal, tá, gente? Ou de namoro. De amizade também. De amizade também. Então, olha, não crie expectativas sobre o que você deveria receber de uma pessoa. Faça a sua parte e avalie, né, se essa relação realmente vale a pena pra você, né? Eu acho que a gente às vezes fica esperando muito do outro, porque eu não agiria assim, e as pessoas são diferentes, né? Nem sempre a pessoa vai fazer o que você espera. Então, faz a sua parte e entenda também, né, com autoconhecimento, se isso faz sentido pra você, se é aquilo que você merece, né? Às vezes você não precisa insistir também numa amizade, num relacionamento até comercial, de repente. Se você tá dando muito e pouco recebe, se te faz mal também, porque o certo é ser equilibrado, né? Isso em tudo, né, gente? Na amizade, no sócio, Sim, é verdade. em tudo. Um apresentador que apresenta o programa. Com certeza, eu espero muitas coisas da Ana. Tá, não sei, vamos ver, né? Mas eu já analisei e vi que vale bem a pena. É sobre isso, tá, gente? Quero lembrar que tem sorteio do Instagram pra vocês. Tá aqui, olha, no @Falando Nisso Band, uma escova muito bacana da Oraljet. Gente, essa escova vai transformar o seu sorriso, tá bom? Vai deixar o seu sorriso mais bonito, limpo e saudável para a família inteira. Um presentaço que a Ortovip vai trazer para você. Também tem um kit da Polipet, vários itens para o seu bichinho de estimação. Olha, o sorteio vai ser na sexta-feira agora, hein, gente? Dia 3 de abril. Corre que dá tempo de participar. Tem tudo lá no nosso Instagram, que é o @Falando Nisso Band. Em cada post tem a instrução, as regrinhas de participação para você conseguir participar certinho, tá bom? Pra assumir ali as regrinhas. E também o local de retirada pro prêmio que você ganhar, ou a escova ou o kit da Polipet, vai estar tudo descrito lá. Boa sorte, corre que dá tempo, gente. É sexta-feira. Bora seguir a gente também, ó. Tem a mensagem do dia que a gente falou, tem a convidada do dia com contato lá do Instagram. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a rotina aqui, ó, só você seguir @Falando Nisso Band. Perguntinha da enquete de hoje. Quero ver se você tem um pouco a ver com esse assunto que a gente vai tratar aqui ou não, tá bom? Então, é uma das maneiras que a gente pede para você participar, para conversar aqui comigo e com a Ana. Você conhece alguém que passa perrengue quanto à guarda dos filhos, seja qual for a situação? Conhece? #sim. Aí pode até explicar assim, né? Sim, Por quê, exatamente. né? Além de responder a enquete, você participa aqui com a gente contando como é que foi, se você conhece ou não, se foi com você. Você se separou? Teve que lidar com isso? Quantos anos os seus filhos tinham? Eles passaram por alguma coisa? Foi tranquilo? Foi doloroso para todo mundo? A gente quer muito saber. Se você tiver alguma dúvida também, manda pra gente. E não esquece da hashtag Falando Nisso. Tudo juntinho, tá? Como a gente fala aqui todos os dias, mande sua participação com a hashtag para concorrer a esses 2 ingressos pro cinema que a gente sorteia no último bloco, tá bom? A gente tá esperando sua companhia nesse número aqui, que tá na tela para vocês. Fica que é o tempo 12. todo aqui, né, amiga? Só ler aqui, ó, 12997167989. Do jeito que tá aqui, ó, tudo juntinho. Hashtag Falando Nisso, tá?
Aliás, é legal também, né? Se dá tudo certo aí na sua casa com isso, já manda um depoimento positivo pra gente também exaltar isso, né? Que é o que a gente quer, porque é um assunto que envolve amor, responsabilidade e muitas dúvidas mesmo, que é a guarda dos filhos. Afinal, como é que funciona na prática, né? Quem decide o quê? O que é melhor para aquela criança? Difícil, né? Mas a gente vai entender tudo isso, como funciona a parte legal dessa história, tá bom? Com a advogada Sheila e Alexandre. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, doutora. Obrigada pela oportunidade de estar aqui Imagina, a gente que agradece a sua participação. Doutora, vamos começar falando o que exatamente significa guarda dos filhos perante a lei. A guarda dos filhos é o direito, né, que o genitor ou a genitora exerce de cuidar daquela criança, de zelar por ela, de decisões muito importantes que ela deve tomar. Vamos entender um pouquinho? Quando a gente fala essa palavra genitor, acho que é bom a gente explicar. O pai e a mãe. A gente tem esse hábito de falar genitor e genitora. Nem todo pai é pai, nem toda mãe é mãe, né? Nem todo pai é pai e nem toda mãe. Isso é uma frase de reflexão, tá? A gente fala genitor porque às vezes não é o pai de verdade. Não é aquela pessoa que cuida afinco, que zela pela saúde daquela criança. Essa palavra pai é muito... Entendi. É quem cuidou ali, né? O pai e a mãe. O genitor é quem só fez, né? Tem um gene. Para mim é. Para mim é. Eu, como mãe, né? Eu penso que um filho é muito mais. Né? Então, quando eu falo com um ataque de emoção, gente. Eu sou um pouco mais emotiva. Você é pisciana ou não? Não, eu sou libriana. Eu achei tão bonitinho, tava se emocionando, adorei. Não, porque eu acho que filho é uma decisão que a gente tem na vida, que é para a vida inteira. E mesmo quando ele acontece sem decidir. Ele veio para transformar, é algo muito sério, isso mesmo, isso mesmo. E a gente tem que pensar que eles são para a vida. Por mais que tenha uma relação que não deu certo, os filhos são para sempre. Então, vocês vão ver muito falando sobre o bom senso. O bom senso move montanha, gente. E no cenário atual, né, como é que a senhora avalia o aumento das disputas familiares, assim, no Brasil? Isso diz muito sobre o contexto familiar também, né? Uma transformação nas dinâmicas aí das famílias. Isso mesmo. As famílias mudaram, né? A legislação também mudou, mas o formato da família também mudou. Então, hoje, nós aceitamos menos, porque nós queremos mais. Antigamente, na época das nossas mães, as mulheres ficavam, né? Relevavam muitas situações. Então, hoje, as pessoas, elas sabem muito mais sobre o direito delas e elas estão buscando o judiciário para isso. A gente pensa muito na questão na hora de decidir o tipo de guarda, que é uma decisão muito dos pais. Mas, de alguma forma, o judiciário, todo esse sistema que ajuda a ficar tudo certinho, né? Que vai decidir o que vai ser feito, também acaba opinando, acaba também ajudando nessa decisão ou não? Vamos lá, Lucas. Para que nós façamos uma guarda compartilhada, nós vamos entrar nesse assunto mais à frente, mas uma guarda compartilhada, onde existem decisões em conjunto, tem que existir, tem que ser, os dois têm que ter uma boa relação. Não tem como vocês dois, por exemplo, terem um filho em comum e um brigando com o outro. Não consegue decidir, por exemplo, se o filho vai estudar na escola A ou B. Então, tem que existir uma convivência boa. Agora, não. Os dois estão brigando. Existe uma medida protetiva, por exemplo, do Lucas contra você. Não tem como. Era mais fácil ao contrário. Isso, mas entendeu? Não tem como. Então, aí, nesse caso, seria uma guarda unilateral, né? Somente ela vai tomar conta do filho e ter as decisões mais importantes, entendeu? Então, tudo advém das relações. Não tem como. A gente pensar, por exemplo, em uma guarda compartilhada, sendo que vocês não conseguem olhar um para cada do outro. Inclusive, é por conta dessa dificuldade de se relacionar que a senhora acredita que ainda há, na prática, muita resistência para implementar a guarda compartilhada? É por conta dessa dificuldade de relação? Então, como eu te falei, num caso prático, como é que vocês dois vão ser pais de uma criança com guarda compartilhada, sendo que vocês não conseguem decidir qual sorvete tomar, entendeu? Então, não tem condições, entendeu? O bom senso entre as pessoas. A relação de vocês acabou, né? Mas o que continua
o bom senso e o que é melhor para a criança, o melhor interesse para esse menor. Sim. É o que a gente falou no início do programa, que muitas vezes você tem uma história com aquela pessoa e de repente você vira inimigo dela, né? É muito triste isso. Eu acho isso muito louco, né? Muito, também muito acho, triste. Mas são as dinâmicas que a gente quer ajudar você a resolver, tá bom? Então no próximo bloco eu vi que a gente já recebeu alguns comentários aqui. Continue participando, traga a sua experiência para o programa. Você não tem noção como pode ajudar quem está assistindo também, passando pela mesma coisa, tá bom? E a gente já volta nesse assunto com a doutora Shirley. Segura um pouquinho. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal está realizando, vamos subir aqui a notícia para a gente colocar, está realizando uma operação em conjunto com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, para fiscalizar postos de gasolina que ficam às margens de rodovias. O objetivo, na verdade, é impedir práticas abusivas de preço. Então, sobre esse assunto, o Leandro Sampaio chega ao vivo para conversar com a gente e explicar como é que está sendo essa operação. Leandro, boa tarde. Oi, Lucas. Boa tarde para você também. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Falando Nisso Band. Estou em um posto de combustíveis e o pessoal aqui na cidade de Caçapava acompanhando esta operação que recebeu o nome de Majoari. Uma fiscalização, então, nos postos de combustíveis aqui da nossa região, que já começou, viu, lá atrás e vai continuar também para os próximos dias. Aqui nesse posto de combustíveis da cidade de Caçapava, eu tentei falar agora há pouco com um agente da ANP, mas ele não quis falar com a imprensa. Fez o trabalho dele, colheu ali tudo que ele tinha que colher, conversou com o gerente do posto e foi embora. Agora a PRF está por aqui e é com ela que a gente vai falar, viu, Lucas? Eu vou convidar aqui o André, que é o inspetor da PRF. Ele sempre atende a imprensa, sempre querido com a gente, explica direitinho. Esta operação, André, ela acontece já há alguns dias e vai continuar para os próximos, não é isso? Sim, ao todo são 45 dias de operação e fiscalização nos postos de combustíveis. A gente pode falar sobre o objetivo, André, desse trabalho que está sendo feito? Sim, o principal objetivo é conter, detectar e conter o aumento dos preços abusivos do combustível, nas bombas de combustíveis. Mas também está sendo verificado aí com a ANP a qualidade dos combustíveis que são colocados aí para o consumidor. Ontem nós tivemos aí, viu, Lucas e Ana, cerca de 30 estabelecimentos vistoriados pelo trabalho que está sendo feito desta operação e 36% desses estabelecimentos apresentaram irregularidades. Aqui na nossa região, o trabalho começou com os postos de combustíveis na beira da rodovia, não é isso, André? Sim, em todo o Brasil, também na nossa região, mas em todo o Brasil, serão postos de combustíveis às margens das rodovias, serão fiscalizados. Por que a beira da rodovia? É onde são as artérias de abastecimento do transporte nacional, abastece todo o Brasil. Então, se aumenta o preço de combustível às margens das rodovias, isso vai impactar nos transportes, que vai impactar na economia nacional. Legal, André. Muito obrigado, viu, mais uma vez aí pelas informações. Esta operação, como a gente viu agora com o André, vai continuar, viu, Lucas e Ana, para os próximos dias. E é claro, hoje, 2 postos de combustíveis aqui da cidade de Caçapava estão sendo vistoriados e um também na cidade de Roseira. E é claro, a gente continua acompanhando este trabalho da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a agência ANP. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, meu querido, viu? Sempre excelente ter você aqui no programa, trazendo informações. E legal mesmo, né, essa ação? A gente super apoia. Uma boa tarde para você, viu, Leandro? Obrigado pelas informações. Hoje, no Brasil, a gente vale, Cláudio Nicolini vai receber ao vivo o prefeito de Lorena, Silvio Ballerini, para aquele balanço completo da administração, já saber o que foi feito, o que está em andamento e quais são os planos para o futuro. Daqui a pouquinho começa, hein, gente? 5h30 da tarde, tá bom? Já deixa a TV ligada até lá, que aí você pode acompanhar ao vivo no programa e mandar sua perguntinha também pelo WhatsApp. Você pode conversar direto com o prefeito, tá certo? A gente vai para um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o nosso assunto do dia. Não sai daí, não. Falando Nisso Band. Oferecimento para presentear ou almoçar com a família, aproveite o preço baixo do açaí.
Em março, na Universo Honda, você sai de Moto Zero sem pagar IPVA. CG 160 Fan, entrada mais parcelas a partir de R$ 580. NXR Bro 160, entrada mais parcelas de R$ 650. Elite 125, com parcelas a partir de R$ 468 a pronta entrega. E no mês das mulheres, elas ganham R$ 100 de bônus na Boutique Universo. Quer Honda? Vai de Universo. Aponte o celular no QR Code e fala com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Aqui é só dinheiro. Na Páscoa do Vale Cap são mais de 350 mil reais em prêmios. É tudo nosso! Só no quarto sorteio, 250 mil de uma só vez. No Super Giro, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 250 mil reais. Vale Cap, ajude e concorra. Quer fazer uma Páscoa ainda mais gostosa? Vem pro Açaí! Tudo pro seu almoço de Páscoa no Açaí. Aproveite a nossa seleção de doces e chocolates e preço baixo que dá gosto de aproveitar. Leve o Açaí com você. A Páscoa mais gostosa está chegando! Atenção, passageiros! O Expresso da Páscoa vai partir rumo à Estação do Coelho. Prepare sua família para uma viagem inesquecível por um mundo de diversão onde a magia da Páscoa ganha vida. Conheçam os coelhinhos Pipo e Lili e coloquem a mão na massa em atividades únicas. Anote na agenda, 4 e 5 de abril, no Vale Sul Shopping. E a entrada é gratuita. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Band Vale. Estamos de volta com chuva em Caraguá, essa praia que eu amo tanto, Massaguaçu, neste momento 24 graus, que é a máxima para hoje. Amanhã começa a esquentar de novo, tá? É sua praia preferida, né, amigo? É a minha praia favorita, não sei se o pessoal de casa já sabe disso, mas eu amo essa praia, eu falo isso toda vez, por isso que ela falou, viu, gente? Olha, neste momento 24 graus, até sexta a máxima vai ser de 30, mas com o tempo fechado. Sem aquele solzinho maroto que estava aparecendo. Sim, calor, mas nubladinho, chuvosinho. Isso será o outono, gente. Vai ser parecido com um verão, uma mistura. Hoje em dia as estações estão confusas, as estações né? não são mais do mesmo jeito. Não se fazem mais estações como antigamente. Não é só o ser humano que está bagunçado, gente. As Até estações a natureza. também, é porque verdade. o ser humano está bagunçando. Enfim, isso é outra pau. Mas se tem uma coisa que não se bagunça aqui nesse programa, é a gente falar de saúde bucal, entendeu? Hoje também é dia. Com o doutor Otávio Fonseca, da Ortovip. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. E aí, doutor? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Boa tarde para você que está nos assistindo. E hoje o assunto é muito gostoso, né? Muito gostoso, porque, gente, final literalmente de semana, gostosinho. Páscoa, e sempre surge aquela dúvida em relação à saúde bucal, né? Chocolate faz mal para os dentes, doutor? Diga que não, por favor. Diga que sim, para ver se a gente não come mais. Não. É, para quem está de dieta, né? É verdade. Diga que sim. Mas tudo que a gente faz com equilíbrio não faz mal, né? É e chocolate não faz mal para ninguém, gente. Muito pelo contrário, né? Chocolate, além de ser bom, faz bem para a saúde, né? Lógico que você tem que ter moderação em tudo que você faz, né? Muito chocolate pode realmente fazer um mal mais para a nossa pancinha, né? Do que para os dentes, né? Então, o chocolate, como qualquer doce, ele pode ser ingerido, né? Você pode dar para a criança, não há problema nenhum, né? Existem alguns detalhes que depois que você come doce que você tem que fazer, né? Tem essa diferença quando a gente come doce, a limpeza tem que ser especial? Assim, por exemplo, eu comi alguma coisa, fui dormir, não limpei o dente direito. Se tivesse sido com açúcar, isso vai ser mais prejudicial para o dente? O açúcar é o alimento básico das bactérias que provocam a cárie, né? Então, ela vai produzir através do açúcar a bactéria, vamos dizer assim, ingere esse açúcar, né, e faz a produção de ácido lático como subproduto, e esse ácido lático que vai atacar a superfície de esmalte, né, aquela parte dura ela vai ficar mole, aí a partir daí há o ataque das bactérias e formação de cárie, tá? O açúcar, realmente, os alimentos com mais açúcar, eles têm que tomar um cuidado, mas não é um cuidado especial, você tem que fazer a higienização normal. Que nem as crianças, sempre, doutor, né? A gente tá vendo a criancinha linda, né, escovando os dentes. Pensou na criançada agora no Natal, deu chocolate. Depois na Páscoa, perdão. Já estou viajando aqui, gente. Depois da Páscoa, comeu o chocolate, já tem que escovar os dentes em seguida? Tem algum detalhe a mais? Você precisa fazer higiene bucal, né? Não precisa ser exatamente, a criança está comendo chocolate, para de comer chocolate para higienizar. Então, um pouquinho de neura aí, né?
comer chocolate, enfim, depois faz a higiene normal. Aí uma dica que a gente dá para os pais, né, sempre fazer a higiene, né, os pais fazendo a higiene junto com as crianças, porque quando a criança está nessa idade, na primeira infância, ela tem o costume de copiar o que os pais fazem, né? Então, cuidado. Elas copiam o que é bom e o que é ruim. Fala palavrão pra você ver. O exemplo arrasta, viu? Ele tem que ver você limpando os dentinhos para limpar também. Exatamente. E, doutor, existe algum sinal depois de comer esse chocolate, né, que a pessoa deve se preocupar, de repente, para procurar já um dentista? Bom, a criança pode reclamar. Se ela já tiver uma cárie instalada na superfície do dente, né, o doce ele pode sim, provocar uma sensibilidade maior, tá? Se você criança começou a reclamar de dores, né, depois de comer chocolate, qualquer outro tipo de alimento, você deve procurar um profissional cirurgião dentista, né? Então, não se esquecendo, pai, do detalhe, a criança escovou os dentes, fazer uma revisão da escovação da criança, tá? Deixe ela escovar primeiro, né, para adquirir o hábito, depois de maneira lúdica, brincando, deixa o pai brincar, enfim, cada um vai ter a sua técnica lá com seus filhos, mas o pai ou a mãe tem que fazer a revisão da escovação que a criança fez, para não ficar nenhuma área sem escovação na cavidade bucal, algum dente sem escovação. Doutor, só para a gente reforçar então, porque se confunde muito com sensibilidade. A sensibilidade ao gelado é diferente da sensibilidade ao doce, ou não? Estou falando besteira. É porque já vai ter uma carizinha ali, né, quando Exatamente. O que é sensibilidade no dente? Né? Quando você ativa o sistema nervoso que está ali dentro do dente, que pode ser por água gelada, quando você tem a raiz exposta, pode ser por cárie, quando você já tem uma cavidade, né? Mas por cárie, quando você toma água gelada, também vai acusar? Acusa, sim. Ai, olha você pode ter o quente, frio, dependendo da cavidade, né? Enfim. A cárie, quando já está na fase que dói, tudo dói ela, né? Assim. A cárie, dependendo da extensão, né? Até respirar dói. Então, se você tem alguma sensibilidade, tá com alguma questão de saúde bucal com a sua criança, você é adulto, não deixe de procurar a Ortovip, tá bom? Vou deixar espelhado aqui para vocês já seguirem no Instagram, Ortovip_oficial. Lá tem um monte de conteúdo sobre isso, vocês podem entrar em contato. Tem o Dr. Otávio Fonseca, toda a equipe dele, muito responsável, experiente, com responsabilidade, vai cuidar de vocês, tá bom? Fica a dica para vocês aí. Obrigada, viu, doutor, por mais uma terça estar aqui conosco. É sempre bom estar falando sobre saúde bucal e hoje falando sobre chocolate, fica mais gostoso ainda. Então, tá liberado o chocolate, só cuidado com a higiene depois que você se alimenta. Não só com chocolate ou qualquer outro tipo de alimento. Desejo a todos uma excelente Páscoa, saúde e paz. Amém, doutor. Obrigado mesmo. Viu? Trazer um assunto que tem a ver com o assunto do dia também. O número de contratos pré-nupciais, aqueles que são feitos antes do casamento, quase dobrou nos últimos 5 anos no Brasil. Por que será que isso está acontecendo, gente? A gente vai entender na reportagem. O casamento na igreja ou só no cartório ainda é um sonho para muita gente. Mas colocar no papel como a vida a dois vai funcionar é um desafio. Só em 2025 foram mais de 70 mil registros de contratos pré-nupciais no país, segundo o Colégio Notarial do Brasil, um aumento de mais de 80% em 5 anos. A mudança reflete um novo jeito de encarar o casamento. O acordo, feito por meio de uma escritura pública em cartório de notas, define regras sobre o patrimônio do futuro casal e estabelece, principalmente, o regime de bens. Sem o documento, passa a valer automaticamente a comunhão parcial. O tema tem sido tratado com mais naturalidade, principalmente entre os casais mais jovens. Adultos de até 45 anos de idade são mais adeptos da ideia de que o combinado não sai caro, também no amor. Acho que é uma mudança cultural mesmo, que entender que sentimento não tem a ver com patrimônio. Não tem a ver com falta de afeto, falta de amor. Eu acho que é o nível de consciência mesmo. Com o tempo, novas cláusulas também passaram a ser incluídas. Algumas inusitadas. Responsabilidade sobre as despesas de pets, indenização em caso de traição e até mesmo o número de relações sexuais previstas. Mas nem tudo pode entrar no acordo. Aquelas cláusulas que não estão previstas ou que ferem o nosso ordenamento jurídico não podem ser incluídas e são passíveis, inclusive, de nulidade do pacto. Como, por exemplo, a possibilidade de ter mais de um relacionamento dentro do seu casamento. O Antônio está junto com a Amanda há 4 anos. Eles fizeram a festa antes de se casar no civil, com pacto antinupcial. É lógico que ninguém casa para se separar, porém, se existir, já fica mais tranquilo. É importante ficar claro o que cada um construiu antes da união, né, do casal.
E eu acho que isso também não impede com que o casal construa coisas juntos, né? A gente estava aqui comentando, né, gente? É uma cultura que precisa ser trabalhada no nosso país mesmo, né? Porque as pessoas já vão com preconceito, mas vocês viram que é importante. De volta para o nosso assunto de hoje, com a enquete, para ver a sua participação também, respondendo essa perguntinha simples. Quero saber se você conhece alguém que passa perrengue enquanto aguarda dos filhos. Todo mundo conhece. Você vê como é um assunto corriqueiro no dia a dia? Sim, gente, atinge todas as famílias mesmo, né? Se não é a sua, é a do vizinho, é a do seu amigo. Todo mundo acho que conhece alguém que já passou por isso realmente. Então mande sua participação pra gente, tá bom? Além de responder a enquete, você participa com a hashtag Falando Nisso pra concorrer a esses 2 ingressos pra curtir um cinema, hein? Aproveitem no número que vai aparecer agora na tela de vocês, aqui, ó. Já vai aparecer. 1, 2, 3 e... Tcharam! Aperta o botão. Aê! 997167989, tá bom? Mande sua participação pra gente. Conta um relato aí do que você já presenciou desse tipo de situação, que a gente quer muito saber. A gente está fazendo as nossas perguntas, já entra com a de vocês também, para a doutora Sheila e Alexandre, ela que entende muito do assunto. Doutora, vamos só trazer aqui quais são os tipos de guarda que existem hoje e trazer também o desafio de cada uma? Vamos lá. Primeiramente, nós temos a guarda unilateral. Nela, só um dos genitores ele é responsável pelas decisões dessa criança. Depois, nós temos a guarda compartilhada, que ela é a regra no Brasil, onde os 2 genitores, eles em conjunto vão decidir, né, sobre a vida da criança, mas, gente, olha o detalhe aqui, vai existir uma residência fixa, ou com o pai ou com a mãe. Nós temos essa cultura de achar que a guarda compartilhada não, vai ficar um pouquinho com um pouquinho com o outro. Não é verdade. Temos em terceiro a guarda alternada. Aí sim vai ficar uma parte do tempo com o pai e a outra parte do tempo com a mãe. Nesse modelo de guarda, muitas vezes não tem pensão alimentícia, porque enquanto está comigo, 15 dias comigo, eu assumo, né, os gastos e quando está com o outro, ele também faz assim. Mas detalhe, essa guarda alternada é algo que a gente vê muito dificilmente. Por quê? Porque tem que ter uma interação muito boa com o pai ou com a mãe. Sim. E por último, que nós vemos muito pouco, é a guarda nidal. Nidal que vem de ninho. Monta-se uma casa, a criança fica na casa e quem se revezam são os pais. Ah, estou chique essa. Não conheço ninguém que tenha essa. Eu também não. Eu achei muito chique. Nem sabia que existia isso. Eu tinha esquecido o nome. A criança mora na casa e o pai mora na casa e a mãe mora na casa. Eles se revezam. Eles vão se revezando. Gente, eu acho muito rico. Imagina, vou pra casa do meu filho. Eu nunca vi isso na minha vida. Me surgiram muitas dúvidas agora. Guarda unilateral só mora com uma pessoa. Uma pessoa só é responsável nas decisões na vida daquela criança. Sim. Mas o outro vê essa criança, tem direito a ver, sim, ela só não é responsável pelas decisões. São coisas distintas. Na prática. Vamos supor que o mais corriqueiro, né, que nós vemos assim, é que fique com a mãe, uma residência fixa com a mãe. Essa criança ela vai ter o direito do pai visitar, né, a cada 15 dias. E eu, Shirley, e meu escritório, nós sempre priorizamos a convivência. Então, o que a gente coloca? Direito de convivência. Sim. Então, eu gosto de colocar para bons pais, olha, a cada 15 dias, mas vamos colocar 2 dias na semana para você pegar seu filho, pega na escola na segunda-feira, devolve na terça, depois pega na quarta e devolve na quinta. Ele convive, mas ele não tem a responsabilidade nas decisões, né? Sim. Mas, Ana, isso é algo que eu tento implementar, nós tentamos implementar. Porque senão você tira a responsabilidade daquela pessoa também, porque existe, por exemplo, você vai ver o Lucas só no final de semana, você não tem a mesma convivência com ele que você tem todos os dias. Claro, é diferente. Então, a convivência modifica as relações. Total, muito, gente, é muito interessante. Olha, eu prometo que no próximo bloco a gente volta só com as mensagens de vocês, tá bom? Porque tem muita coisa chegando e a gente quer dar essa atenção que vocês merecem, com certeza. Segura um pouquinho que a gente já volta com o assunto, tá certo? Agora é a nossa hora de fofocar com a Érica Rosa, diretamente do estúdio da Nativa. O que você traz pra gente hoje, mulher? Boa tarde, Ana, Lucas. Meninos, segurem essa, porque parece cena de novela, mas aconteceu de verdade. Aconteceu no sábado, mas só agora que tá viralizando nas redes sociais. Durante a tradicional encenação da Paixão de Cristo, lá em Lindóia, o ator Henry Castelli passou por um susto daqueles, hein? Ninguém esquece.
Ó, no meio da apresentação, simplesmente o figurino dele pegou fogo ao vivo, na frente de todo mundo. Então imagina o desespero da plateia vendo aquilo acontecer em tempo real. Mas parecia até efeito especial, mas não era, hein? Segundo a equipe do ator, o incêndio começou por causa de um dispositivo de fumaça cênica, daqueles que usam reação química e podem soltar pequenas fagulhas. Só que aí entrou um fator inesperado, o vento. Como a estrutura era alta, o vento ficou ainda mais forte e acabou empurrando o tecido da roupa direto contra o equipamento. Pronto, foi o suficiente para começar o fogo. Apesar do susto, Henri Castelo não se feriu. A equipe de brigadistas agiu rapidinho, controlou a situação e garantiu que tanto o ator quanto o público, o restante do elenco também ficassem seguros. Ou seja, né, foi aquele momento de tensão digno de cinema, mas que terminou bem. Ainda bem, né, gente? Porque, ó, foi por pouco. Por pouco mesmo. Por pouco. De efeito especial, quase foi defeito especial. Exatamente. E o perigo também. A gente ri agora porque já passou. Com certeza. Mas que eu comentei aqui com o Lucas, ela fofoca dali, eu fofoco daqui, você sabe. Menina, claro, você nós vai estamos falando, aqui pra isso. Os comentários dela. Eu vou focando aqui, menina. É que eu falei, eu brinquei aqui que o Henri Castelo, ele tá sempre, ele é um agente do caos, né, assim. Falei tudo acontece com ele, né? Menina, desmaia ele fartou, ele convulsionou, ele não sei o quê, Deus. ele blá, 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 ele apanhou, ele, né? É difícil mesmo. Mas foi muito, acho que foi muitos fogos, né, gente? Eu acho que eles deram uma pesada. Acho que foi bastante, não teve um planejamento direito ali, não. Inclusive, para ter fogos em qualquer lugar, a apresentação tem que ter muita responsabilidade, autorizações. Olha, ele todo feliz que não morreu, gente. Imagina. Não morri! Né? Comemorar. Né? Vira e mexe, sai alguma polêmica, né, que ele tá envolvido. Essa Páscoa para ele foi especial, né, gente? Olha lá. Verdade. Tadinho, pegando fogo. Sabor especial. Sabor. Sabor ressurreição pra ele, viu, gente? Fazendo jus a toda a encenação. Tipo isso. Obrigado, viu, minha querida? Eu Amamos. que agradeço. Aliás, Beijo, sempre gente. bom. Um beijo, viu? É Adorei honra. esse microfone. Trocaram o microfone, ficou uma graça. Né? Colocaram a espuminha tudo novo. que linda. Aqui é chique, meu bem. Aparece tudo na lindo. TV, meu amor, as coisas querida. acontecem. Né? Adoro, tá lindo. Ai, tá bom. Beijo, viu, Érica? Beijo, amanhã a gente fofoca mais. Segue a já tô Nativa. esperando. Até às Segue 6 da sim, tarde, gente. a Érica. Viu, Beijo. gente? Até às Beijo. 6. A gente vai pro rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta com a participação de vocês, não sai daí. Em março, na Universo Honda, você sai de Moto Zero sem pagar IPVA. CG 160 Fan, entrada mais parcelas a partir de R$ 580. NXR Bros 160, entrada mais parcelas de R$ 650. Elite 125, com parcelas a partir de R$ 468 a pronta entrega. E no mês das mulheres, elas ganham R$ 100 de bônus na Boutique Universo. Quer Honda? Vai de Universo. Aponte o celular no QR Code e fala com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida. Parabéns, Jacareí! 374 anos. Uma homenagem Grupo Band Vale. Quer fazer uma Páscoa ainda mais gostosa? Vem pro Açaí! Tudo pro seu almoço de Páscoa no Açaí. Aproveite a nossa seleção de doces e chocolates e preço baixo que dá gosto de aproveitar. Leve o Açaí com você! Eu escuto Estéreo Vale desde os meus 8 anos de idade. Estéreo Vale desde manhã até a noite, o dia inteiro. Quando eu saio, fica ligada para as minhas cachorras ouvirem. A Estéreo Vale é o som da nossa vida. Estéreo Vale, 48 anos, o som da nossa vida. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado. Bora Vale, com Lucas Rodrigues, de segunda a sexta, às 8h20 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Bora Vale, de segunda a sexta-feira, na tela da TV Band Vale. Bora Vale, oferecimento RDC, há 20 anos construindo o novo com você.
Estamos de volta com essa imagem bem nublada aí de Campos do Jordão. Aqui tá me dizendo previsão de chuva, viu, gente? Bastante previsão de chuva, máximas de 18 graus para hoje, frio. Temperaturas amanhã, máximas de 20, vai dar uma esquentadinha bem pouquinha, máximas de 21. Continua friozinho com bastante previsão de chuva até domingo, tá? Então, tirem o guarda-chuva do armário aí na Serra da Mantiqueira, que tá com previsão de chuva. Um friozinho gostoso para quem vai curtir aí a serra. Um beijo para vocês. Para comer chocolate também. Passar Páscoa em Campos verdade, é especial, delícia. hein? E tem muito chocolate bom lá, meu Deus. Por falar em Páscoa, gente, a magia da Páscoa já tem destino certo no Vale do Paraíba. O grupo Band Vale e também o Vale Sul Shopping se unem para levar o público à Estação do Coelho. Um evento gratuito que promete encantar toda a família, gente. A atração acontece agora, nesse fim de semana, dia 4 e 5 de abril, na Praça de Eventos do Shopping, em São José dos Campos, com uma programação especial inspirada no universo das locomotivas. E durante esses 2 dias, as crianças vão participar dessas oficinas sem custo algum, além de interagir também com os personagens Pipo e Lili. Um ambiente também pensado para diversão, especialmente a convivência em família. E olha, a iniciativa reforça a parceria entre a Band Vale e o Vale Sul Shopping, levando entretenimento de qualidade e experiências gratuitas para toda a população. A entrada é livre, a participação nas atividades é por ordem de chegada, então tem que chegar cedinho no horário certo, tá? Se você quiser saber mais, tem todas as informações nas redes sociais, tanto da Band Vale quanto do shopping, tá bom? É uma ótima oportunidade aí para você levar a criançada. Bora pro resultado final da nossa enquete. Você que respondeu o hashtag sim ou o hashtag não, será que mudou o 100%? Você conhece alguém que passa perrengue quanto à guarda dos filhos? Não mudou. É muito problema, Todo né, mundo, gente? né, minha gente? Conhece alguém, né? Muito chato, né? Nossa. É chato mesmo. Olha só, continue participando, manda sua dúvida, seu relato pra gente, como é que foi isso, quem que você conhece, a gente quer muito saber, até para poder, de repente, servir de exemplo aqui, contar a sua história do que deu certo, do que não deu. Não esquece a hashtag Falando Nisso, que é a nossa dica de sempre, tá? Com a hashtag Falando Nisso, tudo juntinho, você concorre a esses 2 ingressos do cinema que eu sorteio no próximo bloco pra vocês, nesse número aqui, ó. A gente prometeu trazer a participação de vocês, vamos colocar na tela, então, o Carlão aqui de São José dos Campos. Oi, casal clean. Oh, gostei, amigo. Boa tarde, viu? Eu me encaixo no tema de hoje. Sou divorciado já há mais de 20 anos. E me lembro que sofri muito de ter que ficar longe da minha filha, que na época tinha 9 anos. Demorei anos para me recuperar emocionalmente dessa distância pai e filha. Que é o que você falou, né? A convivência faz toda a diferença, né, doutora? Faz toda a diferença. Isso que eu dei um exemplo, né? Imagina você ver alguém só a cada 15 dias. Qual a percepção que você tem dessa pessoa? Né? O convívio, né, das pessoas que gera isso, né? Confiança, né? O filho tem que confiar no pai, né? Então, a convivência é o primordial. Às vezes os pais até não se separam por causa disso. Exatamente. Porque eu não quero perder a convivência. Eu conheço casais que são aquilo que a gente falou no começo, que né? mantiveram a relação por conta dos filhos, Pra enfim, conviver. infelizes muitas vezes Sim. naquela relação, mas que não conseguem ficar longe exatamente por causa disso. Se você fica também muito longe, você acaba virando quase que um estranho, né, pro seu filho. Isso é muito chato, triste sim. também, né? Sim. É aquilo que a gente falou no começo, né? Que a gente vê uma alta demanda no judiciário, né? Por conta de questões familiares desse sentido, porque hoje as pessoas elas estão mais atentas ao direito delas, né? Então, e elas levam à justiça isso. A possibilidade de melhorar, né, de você conseguir se libertar talvez de um relacionamento tóxico que não está te fazendo bem, consequentemente também não faz bem ao filho, né, e todo mundo está sofrendo. Então, de levar ao judiciário para que ali o juiz consiga ter uma percepção do que é melhor para aquela família. O Renato Júnior, que está sempre aqui com a gente, mandou um recadinho e uma perguntinha. Doutora, quando uma das partes enche a criança de presentes caros e viagens, isso pode ser considerado uma alienação parental? É até legal a gente explicar o que é alienação parental. Bom. Se isso tem a ver com pensão ou não, ou se tem a ver com se ausentar realmente da sua função de pai. Então, alienação parental, ela tem a ver, né, com você estar, de certo modo, não estar presente, mas também falando coisas pejorativas do outro, né? Sempre colocando algo do outro pai, do genitor, né? Ou da genitora. Falando mal, falando da mãe, mal, do pai. colocando, às vezes até de forma leve, que a criança nem percebe que está sendo alienada, né? E os presentes
Em alguns casos eles podem sim ser considerados, entendeu? Mas isso também vai do bom senso, né, gente? Porque tudo tem a ver também com a capacidade econômica, né? Que um pode mais, o outro menos. E às vezes a gente compra a ausência também, dando presente, né? Supre, né? Supre, de falar assim, olha, eu não posso estar com meu filho, pegar ele na escola, mas eu Chato posso isso. dar um videogame de última geração, entendeu? Puxado mesmo, né? O Maurício mandou mensagem pra gente também. Obrigado, Maurício. Boa tarde, meu querido. Quando eu separei da mãe dos meus meninos, né, depois de 23 anos de relacionamento, o filho número 2 queria ter ficado comigo, mas na época não existia a guarda compartilhada. Ainda assim, não tive problemas com a separação em relação aos tratos dos meninos. Nossa, excelente caso, viu? Tem 2 ou 3 filhos. Um quer ficar com a mãe, 2 quer ficar com o pai, eu sei lá, de alguma forma. Tem como fazer isso ou não? O bom é que não separem os filhos da convivência. Tá. Né? Entre eles? Entre eles, que Tá. eles cresçam em conjunto. Sim. Mas se realmente, por exemplo, temos 2 filhos, um quer ficar com a mãe e o outro com o pai, ok. Né? Mas essa mãe e esse pai, eles têm que conviver com o filho. Então aí nós vamos colocar a questão da convivência, né, semanal, e também as visitas a cada 15 dias, que é o de praxe. E a gente está falando bastante sobre as relações, né, do pai e da mãe. A opinião da criança, vamos supor que é uma só, de repente, uma criança pequena, não sei. Ela é levada em consideração também para o juiz? Se a criança, por exemplo, todo mundo está decidindo que o melhor é ficar com a mãe, mas a criança quer ficar com o pai. Essa criança, a opinião dela também é ouvida para tomar essa decisão? Sim. Existe hoje mecanismos, né, na justiça, como o estudo psicossocial, onde o judiciário tem ouvidos, né? Então, essa criança ela pode ser ouvida por um assistente social, que vai ouvir como é que é, né, com ela, com o relacionamento com o pai dela, com a mãe, e através desses relatos, o juiz ele pode decidir em favor do pai ou da mãe. Vamos lá para um casos de família. Ana Cláudia, você arrasou do jeito que você fez a pergunta, viu? Não expôs ninguém, mas é para entender bem a situação. A mãe proibiu a menina ter contato com a madrasta, alegando que é má influência. E o pai tem que passar os finais de semana da filha na casa da mãe dele. Detalhe, a madrasta fazia todos os enfeites de aniversário da menina e ajudava nas tarefas da escola. Isso me parece ciúme da mãe, né? É o que dá a entender. Que nós falamos. Ciúme da mãe em relação à madrasta, né? Também. Porque às vezes a madrasta trata super bem os filhos e a mãe deveria ficar feliz com isso. Mas que a madrasta tá ali ajudando, né? Sim. Ontem até conversando, eu e minha sócia, ela falou isso assim, a gente podia fazer um programa sobre direito da madrasta e do padrasto, né? Sim. Porque hoje em dia a gente vê isso também, né? A questão do ciúme começa a alienar a criança de que a pessoa não é uma boa influência, que a pessoa não te trata bem. E isso não é legal para a criança. As pessoas esquecem, gente, que a questão emocional da criança influencia para a vida toda. Isso é verdade. Né? E não vai ser só problema com a madrasta, ela vai ter problemas com várias pessoas, no medo trabalho, do mundo, em tudo. né? A pessoa aprende a ser Às vezes assim, a madrasta né? ou o padrasto, de repente, nem é uma boa pessoa, mas isso tem que ser levado em consideração de uma forma justa, né? Não pelo ciúme, Verdade. não, enfim. Tem que pensar nisso, né? Porque é o bem e a saúde Tudo daquela bem que a gente criança. viu só um lado aqui, a gente não está nem falando que é nessa situação, tá, gente? É. Mas Tá é algo a se deduzindo pensar, também, né? de forma superficial. Mas obrigado pela Sim. pergunta, foi ótimo. viu, minha Ontem, querida? só para fechar, ontem eu atendi um cliente e ele me falando, né, que a esposa teve um relacionamento muito abusivo e ela tem 2 filhas e ela planta nas filhas dela que os homens são ruins. Puxado. E Então ela vai crescer achando isso, brigando com todo mundo, tendo um relacionamento. Mas nem com todo filhos. homem. Sim. E é para a vida inteira, né? Porque ela teve um relacionamento ruim com o pai das crianças e elas têm medo de homem. Isso é medo. triste, né? É algo uma a se pessoa que se pensar. aproxima, né? Mas é pensa que interessante a ruim. doutora trazer isso pra gente, porque o nosso programa, a gente conversa um pouco, mas a nossa vontade é que a sementinha fique na cabecinha de você que está assistindo, sabe? Até você, pai e mãe, de ter responsabilidade Isso, na hora e do que pensar você vai sobre passar para as crianças. Bom, isso vai perfeito. interferir muito no futuro delas. A gente já volta, tá? Com mais comentários. Segura um pouquinho aí, tá certo? Agora é hora de Carol Serra. Cadê você? O que você traz pra gente hoje, direto da Band Vale FM? Oi, Ana. Oi, Lucas. Uma ótima tarde para você que está acompanhando ou falando nisso. Hoje eu trago uma notícia que não é tão legal assim, porque no Brasil os preços dos medicamentos vão subir. E vão subir entre 1,13% e 3,81% já no dia 1º de abril. E não é mentira não, viu? Porque essa previsão é emitida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é responsável por divulgar a lista de preços máximos permitidos para o varejo de fármacos
no Brasil. A média geral do reajuste é de 2,2%, abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Os reajustes, eles variam por nível de concorrência. Medicamentos genéricos de nível 1, eles podem subir até quase 4%, enquanto os de menor concorrência, de nível 3, terão reajustes menores, a partir de 1,13%. Medicamentos de uso contínuo são os mais propensos a terem os preços elevados. Algumas farmácias aqui da região já têm até oferecido descontos para medicamentos genéricos e também a possibilidade de parcelamento em mais vezes. Se você quer saber mais sobre essa editoria de economia, de tudo que está acontecendo aqui na nossa região, acesse o nosso portal bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, minha amiga. Tá caro ficar doente, viu, gente? Então a gente não pode ficar doente. Exatamente. Né? A partir de hoje, não fique doente, Já tá certo? combinamos. Obrigado, Carol. Boa tarde pra você. Rapidinho a gente vai pro intervalo, não sai daí que a gente já volta. Olá, para você que nos acompanha na tela da Band, o destaque do portal bandvale.com de hoje é a prorrogação do vencimento da primeira parcela do IPTU em Taubaté. A prefeitura da cidade prorrogou até o dia 10 de abril o vencimento da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Aqueles que receberem o carnê com a data de vencimento do dia 20 de março poderão realizar o pagamento sem qualquer penalidade até o dia 10 de abril. A segunda parcela vence no dia 20 de abril e as demais vencem sempre no dia 10, de maio a dezembro. Para mais informações sobre o pagamento do IPTU, acesse o portal bandvale.com. Um abraço e tchau, tchau! Portal bandvale.com. Oferecimento: Vestibular de Inverno Medicina Unital. Inscreva-se unital.br/medicina. Em março, na Universo Honda, você sai de Moto Zero sem pagar IPVA. CG 160 Fan, entrada mais parcelas a partir de R$ 580. NXR Bros 160, entrada mais parcelas de R$ 650. Elite 125, com parcelas a partir de R$ 468 a pronta entrega. E no mês das mulheres, elas ganham R$ 100 de bônus na Boutique Universo. Quer Honda? Vai de Universo. Aponte o celular no QR Code e fala com a gente. Desacelere, seu bem maior é a vida. A Páscoa mais gostosa está chegando! Atenção, passageiros! O Expresso da Páscoa vai partir rumo à Estação do Coelho. Prepare sua família para uma viagem inesquecível por um mundo de diversão onde a magia da Páscoa ganha vida. Conheçam os coelhinhos Pipo e Lili e coloquem a mão na massa em atividades únicas. Anote na agenda, 4 e 5 de abril, no Vale Sul Shopping. E a entrada é gratuita. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização Grupo Bandvale. Estamos de volta com o nosso amor, Taubaté, como a gente ama essa cidade. Viu que neste momento está com tempo instável, tá? Não dá para ver na imagem, mas a previsão para agora está chovendo. Máxima de 24. Para amanhã esquenta um pouquinho, como nas outras cidades. Tanto que sexta teremos 30 graus, mas com tempo nublado. Ou seja, vai ser um pouco úmido também, né? Bom, né? Porque o outono geralmente é tão seco. Sim, pelo menos está chovendo um pouquinho. Vejo as vantagens aí, né? Várias. Vamos voltar com o nosso assunto de hoje e mostrar as participações de vocês que mandaram aí pelo nosso WhatsApp. O Daniel Venâncio mandou pra gente um recadinho, falando, ó, hashtag falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos que a gente vai sortear daqui a pouquinho. Aninha e toda a equipe, meu irmão teve problema com seus filhos, mas graças a Deus eu não tive, pois fiquei pra titio. Que nem eu. É isso tá aí, vendo? Amigo. É prós e contras, né? Sempre, Daniel. Um beijo, obrigada pela sua participação. É ótimo ser tio. Tá feliz, tá comigo. Tá chorando, vai pra mãe e pro pai. Isso, eu também sou tia por enquanto, adoro. Érica Fernanda. Numa separação, a criança pode decidir com quem ficar. Vamos reforçar, então? Isso é decidir ou dar opinião? Até entender qual idade isso é levado em consideração, né? Se é muito novinho ou adolescente, pode decidir. A partir de qual idade, né? Ela pode decidir. Olha, a partir dos 14 anos, ela já pode decidir. Mas antes disso, ela terá que ser ouvida, né? Por essas pessoas, como eu te falei, né? Por psicossocial, pelas psicólogas do juízo, para entender qual que é a dinâmica. Porque muitas vezes a criança está sendo alienada, né? Muitas vezes os pais estão mentindo, né? Sim, de alguma coisa. Sim. Então, ela precisa ser ouvida
para entender qual que é a dinâmica da família. Se ela realmente está bem com o pai ou com a mãe, o que é bom para ela. Perfeito. A Odete mandou pra gente também, #sim. Conheci e já vi brigas diante dos filhos. Que pena, viu? Luquinhas e Ana, fui na Ortovip e voltei correndo só para assistir vocês. Olha, a gente fica feliz. Doutor Otávio esteve com a gente hoje aqui. A gente fica feliz que você tenha ido lá e obrigada pela sua participação, viu, Odete? Beijo, minha querida. Obrigado pela perguntinha e participação. Olha só, seja a luz. Eu passei por um processo de separação e junto dele a guarda da criança. Não vejo problema nenhum em a criança morar com o pai. Porém, na maioria das vezes, os pais querem que os filhos fiquem perto para poder manipular a mãe. Presenciei uma situação em que a guarda era da mãe, o pai brigou e conseguiu a guarda. Pouco tempo depois, ele arrumou uma pessoa que não aceitava a criança e devolveu a criança para a mãe. Interessante, minha querida, que a gente estava lendo aqui a sua mensagem e a doutora ficou fazendo assim de que concordava. A doutora já presenciou alguma coisa parecida? Você viu que esse pai brigou pela criança só para provocar a mãe, parece, né? Porque se ele ligasse para a criança mesmo, ele jamais devolveria a criança. Já e que não ele abriria a mão da criança por causa de uma outra pessoa, exatamente. Né? Não julgando, mas julgando. Eu julguei. Isso é muito triste, né? É que aquilo que a gente falou no começo. Infelizmente, os homens, quando eles se separam das mulheres, eles se separam dos filhos também. Uhum. E aí, como é que você vai me atingir como mãe? Se como mulher, para mim, já não, você não faz diferença. Uhum. É com o filho. Que triste. E a criança sofre porque ela fica sendo jogada para lá, jogada para cá e devolve. E não sei o quê. Essa sensação de abandono é isso que a gente falou no vai começo. É sobre saúde emocional, gente. Sim. Tá tudo certo não dar certo no relacionamento. Sim. O que está errado é que as pessoas usem as crianças em favor próprio. Esse tipo de atitude que não serve. Muito que não triste pode. e egoísta. Muito, a gente lamenta muito, viu? Que situação chata. A Roberta Azevedo fez uma perguntinha interessante aqui pra gente. Como fazer, doutora, quando ambos não cumprem o combinado? Nem a mãe, nem o pai, não faz o que tem que ser feito ali perante a lei, não visita, não pega, não paga pensão, exatamente, não cumpre ali. O que tem que fazer de forma legal? Imagina a criança no meio disso tudo. Aí é judicializar, levar para o judiciário, demonstrar ali com provas do que está acontecendo. Por exemplo, o pai. Existem bons pais, tá, gente? Sim, a gente está falando aqui da questão dos pais ruins, mas existem bons pais que querem ter contato com os filhos. E aí, por exemplo, ficou estipulado que ele ia pegar na segunda-feira. Chegou na segunda-feira, não pode ir porque hoje vai na aula de natação. Uhum. Chegou na quarta-feira, não vai ir porque vai no futebol. Então, eu tenho que levar isso ao judiciário para que o juiz consiga ali até aplicar multas nesse sentido. Olha, se você não deixar pegar, vamos colocar uma multa aqui. E foi interessante a pergunta dela, porque ela falou que quando os dois, nem o pai nem a mãe estão fazendo o certo, né? Coitada dessa criança, né, na verdade. Bagunça, gente, tem que pensar na criança. O Dudu mandou pra gente uma pergunta interessante, viu, Dudu? Obrigado. Ele disse que foi casado há 16 anos com a mãe da filha dele, né? E separou e disse que pediu a guarda compartilhada. Aí ele comenta que não tem boa relação com a mãe da filha dele. Então, ela comentando aqui que ela disse para ele que a guarda compartilhada é 15 dias com ele e 15 dias com ela. Ele quer saber como é que fica a pensão nesse caso. Vamos corrigir. É a guarda alternada, né? Olha vocês estão afiados. Que não tem pensão nesses casos, Dudu, né? preste atenção nisso. Pode não haver a pensão. Pode. Tá. Mas aí como que ele pode acertar essa situação? Vamos ajudar o Dudu nesse caso. O Dudu... A questão do Dudu não é a guarda compartilhada, ela é a guarda alternada. Lembra que a gente falou? Manda esse programa para a mãe da sua filha. É guarda alternada. Nela pode não haver, né, a pensão, se eles combinarem, olha, vamos dividir 50% dos gastos. Tudo, né? Escola, médico, plano. Escola, médico, os gastos extras também, ficar tudo estipulado, né? E pedir para o juiz homologar. Nada de boca, gente, não esqueçam disso aqui. Nada de boca. Tem que colocar, né, tudo no papel certinho e levar ao judiciário para homologar, para que isso tenha força de lei, para que amanhã você possa exigir isso. Perfeito. Tem que ser assim, gente, porque não dá. Na hora da emoção, você pode até falar as coisas, mas depois o chicote vem com força. Porque às vezes você combina só de boca, é bom ali, tudo escritinho, para poder também lutar pelos seus direitos. Doutora, a gente quer muito agradecer a sua participação. Gente, foi um prazer estar muito com legal. vocês. Prazer foi nosso. Ter levado esse conhecimento também aí para vocês, né, meu amigo? A gente aprendeu bastante, com certeza. Doutora, muito obrigado, viu? Imagina. Posso dar um recadinho? Claro. Por favor. Gente, pensem nos seus filhos.
não é que o relacionamento não deu certo, que vocês não podem criar esse filho em conjunto. Sim. Pense na saúde mental deles também, no meio de tudo isso, porque o filho é para sempre. Perfeito. Ótima mensagem para a gente finalizar esse programa hoje. Mas antes, vamos ver quem foi o sortudo e a sortuda que ganhou aqui os nossos ingressos do cinema. Vamos, quem será, hein, que levou? Luiz Germano! Tá sempre com a gente, que bacana. É verdade. Obrigada pela sua participação. O Lucas vai entrar em contato com você daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Produção, já salva o contato do Luiz para conversar com eles. E, gente, muito obrigado pela companhia de sempre. É um prazer, assim, estar com vocês. Vocês não imaginam. Pra gente é muito especial. Fiquem com Deus. Até amanhã.